Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, é um privilégio poder, nesta noite, repartir com vocês a preciosa Palavra de Deus. Deus está aqui. E o Deus que está presente é o Deus que fala. E fala pela sua palavra. Então eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 6 ao verso 18. 2 Timóteo 4, 6 a 18. E não feche sua Bíblia depois, porque eu preciso que você acompanhe comigo esta exposição. 2 Timóteo 4, 9 a 18. Todos vocês sabem que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo escreveu essa carta da sua segunda prisão em Roma. Ele estava numa masmorra, e essa masmorra era uma prisão imunda, escura, insalubre, mal cheirosa, de onde as pessoas saíam leprosas, ou para o martírio. Ele escreve essa carta como um homem já sentenciado à morte. E este é o último capítulo desta carta, e estas são as últimas palavras deste capítulo. São as últimas palavras do apóstolo Paulo antes de morrer, registradas na Bíblia. Por si só, isso já deveria nos levar a uma atenção especial a esse texto. Quais são as últimas palavras deste homem? E ele escreve assim para Timóteo, seu filho, que estava em Éfeso: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo foi preso 2 vezes em Roma. Vocês bem sabem disso. A primeira prisão aconteceu nos anos 61, 62. Esta última prisão, a segunda prisão, aconteceu por volta dos anos 66, 67. Na primeira prisão, quem estava por trás, conspirando contra Paulo, eram os seus compatrícios, eram os judeus. Na segunda prisão, quem estava por trás era a máquina do Império Romano, com toda a sua fúria. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, um pregador do Evangelho. Na segunda prisão, Paulo foi preso como um malfeitor, como um bandido, denunciado de um gravíssimo crime
o líder dos incendiários de Roma. Na primeira prisão, Paulo estava sob a proteção de Nero, na casa de Nero, tendo a guarda pretoriana, a guarda de elite do imperador, 16.000 soldados da mais alta patente, com a responsabilidade de vigiá-lo, de protegê-lo. Mas na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra, a masmorra Marmetina, um lugar úmido, frio e insalubre. Na primeira prisão, ele orou para sair, pediu oração para sair, e de fato saiu. Mas na segunda prisão, ele não orou para sair, nem pediu oração para sair, porque já escreveu como um homem sentenciado à morte. Já escreveu no corredor da morte. Vocês sabem que Paulo escreveu sua primeira carta, a carta aos Gálatas, logo depois da primeira viagem missionária, muito provavelmente de Antioquia da Síria, para combater a influência perigosa dos judaizantes. Depois, quando ele estava em Corinto, na sua segunda viagem missionária, ele escreveu suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Depois, quando ele estava em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, ele escreve as suas 2 cartas aos Coríntios. Depois ele vai a Jerusalém e é preso. Dali é transferido para Cesareia Marítima, onde fica 2 anos sendo acusado pelos judeus. Ele opta por ser julgado em Roma, diante de César, porque percebeu que havia uma conspiração do Sinédrio junto ao governador Festo, para que ele fosse entregue, e o plano era matá-lo na estrada antes mesmo de chegar em Jerusalém. E ele, na primeira prisão em Roma, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. No interregno entre a primeira e a segunda prisão, ele escreve mais 2 cartas, 1 Timóteo e Tito. Agora, desta segunda prisão, ele escreve a sua última carta, 2 Timóteo. Talvez você pergunte, por que Paulo foi preso de novo? O que aconteceu? E vocês devem saber que aconteceu algo muito grave no Império Romano no dia 17 de julho do ano 64. A cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, a maior cidade, a mais populosa, a mais rica, a capital do império, chamada a Cidade Eterna, a cidade de Roma, foi incendiada. Não foi um incêndio comum. Esse incêndio durou 7 noites e 6 dias. Ficamos pasmos recentemente, quando a Catedral de Notre Dame, na cidade de Paris, ardeu em chamas. Isso chamou a atenção do mundo. Agora imagine você, a maior cidade do mundo, ardendo em chamas. Um incêndio generalizado. E quando o incêndio está lambendo os monumentos e prédios e casas daquela cidade, o imperador Nero está assistindo o espetáculo dessas chamas do alto da Torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio acabou, no dia 24 de julho do ano 64, algo curioso acontece. É que dos 14 bairros de Roma, 10 foram devastados. Mas os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um massacre. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos, para iluminar as noites de Roma. Um verdadeiro banho de sangue. Pois bem, todos vocês sabem que Paulo era o grande líder dos cristãos no Ocidente. E então ele começa a ser procurado e caçado. Até que botam a mão nele. Talvez ele estava em Trode, na casa de Carpo.
Não deu prazo sequer pegar sua capa, seus livros, nem seus pergaminhos. E então ele é jogado nessa masmorra escura, a masmorra marmetina, de onde saiu para o seu martírio. Você talvez ainda pergunte: que efeito, que reflexos, que reverberações tiveram esses dramas todos no coração do apóstolo? Eu queria que você, com a Bíblia aberta comigo nesta carta, acompanhasse o que aconteceu antes de entrarmos na exposição do texto lido. Primeiro, confira comigo o capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: Timóteo, pelo Evangelho eu estou sofrendo até algemas como malfeitor. Preste atenção nisso. Paulo está preso agora como um bandido, como um criminoso, como um malfeitor. Pense nos fake news da época, percorrendo e circulando o império, e alguém perguntando assim: você conhece aquele Paulo, aquele pregador, aquele apóstolo, aquele líder? Pois é, aquele cara é um bandido, foi ele que liderou o incêndio de Roma. Isso é como subir no alto de uma montanha, soltar de lá um saco de penas, não dá para recolhê-las todas, não dá para recolhê-las todas mais. Paulo está sendo assolado por uma campanha de desconstrução do seu nome, da sua honra, da sua dignidade pessoal. Mas veja mais, confira comigo aí capítulo 1, versículo 15. Ele diz assim: Timóteo, você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Não alguns, não a maioria, todos. Mas quem são os da Ásia? Eram os membros das igrejas, eram seus filhos na fé, era gente que ele ganhou para Cristo direta ou indiretamente, era gente que o conhecia, era gente que sabia quem era ele, era gente que era resultado do seu trabalho missionário. Quando Paulo foi preso e acusado deste grave crime, todos, sem exceção, abandonaram Paulo. Ninguém queria ser amigo dele, ninguém se levantou pensando: não, esse homem não é um bandido não, esse homem não é um malfeitor não, esse homem é um homem de Deus, esse homem é um pregador, esse homem é um apóstolo, por onde esse homem passa ele não leva a destruição não, ele é uma bênção. Todos o abandonaram. Imagine como é que isso machucou o coração do apóstolo. Mas tem mais, olha comigo o capítulo 1, versículo 8, talvez de todas as coisas, mais machucou Paulo foi isso aqui. Ele diz assim: Timóteo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Irmãos, Timóteo era o filho na fé, mais achegado a Paulo, era o mais próximo colaborador de Paulo. O próprio Timóteo está com vergonha de Paulo, o próprio Timóteo está cheio de dedos, constrangido em dizer: não, eu conheço esse homem, ele é meu amigo, ele é meu pai na fé, ele é meu mentor espiritual, ele é aquele que me ajudou a dar os primeiros passos. Timóteo está com vergonha de se posicionar. Imagine a dor do coração de Paulo de saber que a pessoa mais próxima dele não quer se posicionar do lado dele, para dizer quem ele é e para defendê-lo. Mas tem mais, olha comigo capítulo 4, verso 16. Vocês sabem que ainda hoje, no mundo inteiro, nas grandes escolas de direito, se estuda o direito romano. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Mesmo diante da truculência do imperador Nero, o sistema jurídico do império ainda estava de pé.
E Paulo teve uma chance de ir para a sua primeira defesa, para a sua primeira audiência, para se defender. E eu penso que quando Paulo é convocado àquela audiência, ele deve ter pensado assim: vai ter muita gente lá para me defender, tem muita gente que me ama, tem muita gente que me conhece, tem muita gente que sabe quem eu sou, tem muita gente que vai se levantar e não aceitar passivamente essa injustiça clamorosa. Quando ele vai para aquela audiência, olha o verso 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Mas não abandonaram porque o trânsito de Roma estava congestionado, não. Propositadamente ninguém compareceu para dizer: não, esse homem não é isso aí que vocês estão acusando, esse homem não é o líder dos incendiários, esse homem não é um malfeitor, esse homem não é um bandido, esse homem é um homem de Deus. Ninguém apareceu. Sabe o que aconteceu? Paulo sai dessa audiência, dessa primeira defesa, condenado. A pena capital, a pena de morte. Olha o capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, da minha morte, é chegado. Chama a atenção de vocês que quando Paulo escreve esta carta, ele não escreve de um hotel 5 estrelas em Roma, ele não escreve como um homem que está sendo aplaudido e reconhecido como um grande líder da igreja, ele não escreve como um homem que está sendo reconhecido como o maior plantador de igrejas da história do cristianismo, ou como o maior teólogo da sua geração, ou como o maior evangelista do seu tempo. Ele não escreve essa carta como alguém que as igrejas reconhecem o seu trabalho. Ele escreve essa carta no corredor da morte. Ele escreve essa carta na hora mais amarga da sua vida, quando as pessoas mais íntimas dele o abandonam. A grande pergunta é: o que um homem em tais circunstâncias ainda tem a dizer para encorajar líderes em pleno século 21? O que um homem nessa situação pode dizer para você e para mim hoje à noite, que pode mover e motivar-nos a sermos homens e mulheres de Deus na nossa geração? Então, quero repartir com vocês 8 princípios que Paulo vai nos ensinar a como ter uma liderança bem-sucedida. Primeiro princípio, olha comigo o versículo 9. Ele diz assim: Timóteo, procura vir ter comigo depressa. O princípio é esse: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha coragem de pedir ajuda, não fique sozinho. Meus irmãos, posso lhes garantir que liderança é uma posição solitária. E se há um risco que um líder comete, é o da autossuficiência. Como ele está acostumado a ajudar os outros, ele tem um pouco de vergonha de pedir ajuda. E eu vou lhes dizer que líder é gente como qualquer outra pessoa, tem as mesmas fraquezas, tem as mesmas necessidades. E quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Todos nós precisamos de um amigo do peito, para quem você tem coragem de abrir o coração e dividir as suas cargas e repartir suas dores
sem medo de que esse amigo puxe o seu tapete e apunhale você pelas costas. Talvez uma das coisas que mais machucou-nos nestes últimos anos foi ver quantos pastores brasileiros cometeram suicídio. E a pergunta que fizemos foi essa: meu Deus, será que esse homem não tinha um amigo sequer para quem abrir o coração? Para quem repartir suas dores? Eu não sei quais são ou quem são seus amigos, que na hora da crise, da dor mais profunda, da injustiça mais clamorosa, você tem coragem de dizer assim: vem depressa ficar comigo, eu não quero ficar sozinho, eu preciso de uma companhia, eu preciso de um ombro, eu preciso de alguém para repartir minhas dores, minhas angústias, eu preciso de alguém do meu lado, venha ficar comigo. Irmãos, Paulo era o apóstolo mais reconhecido daquele século, e ele não teve vergonha de dizer para o seu filho: meu filho, vem ficar comigo, eu preciso de você, venha depressa, eu preciso de ajuda. Líderes precisam de ser pastoreados também, líderes precisam de cuidado também. Aqueles de quem você cuidou, precisam agora cuidar de você, na hora da sua angústia, na hora da sua dor. Segundo princípio, confira comigo o versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é este: quando as pessoas decepcionarem você, não faça registros de mágoas. Irmãos, isso é um fato, não é uma mera hipótese ou possibilidade. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Não dá para passar pela vida, especialmente na posição de liderança, sem enfrentar decepções. Gente que caminhou conosco vai virar as costas para nós. Gente que nos apoiou vai nos abandonar. Gente que um dia cooperou conosco vai nos deixar na mão. Isso não é uma possibilidade, é um fato. A questão não é o que as pessoas vão fazer com você, a questão é como você vai reagir a isto. Se você arquivar memórias amargas, se você colocar no arquivo da sua memória reminiscências amargas, você adoece, você perde a paz, você perde a alegria, você perde o foco. Porque na verdade não é fácil ser abandonado, em qualquer área da vida. Não é fácil ser abandonado pelo namorado, pela namorada, pelo noivo, pela noiva, pelo marido, pela esposa, pelos pais, pelos filhos, pelos amigos, pelos irmãos da igreja. Não é fácil não. Não é fácil ser abandonado quando você mais precisa de ajuda. Não é fácil ser abandonado por aqueles que você amou e deles cuidou. Não é fácil ser abandonado quando você já está no ocaso da sua existência. Não é fácil ser abandonado no final da vida. Mas se você ficar remoendo isso, ruminando isso, você vai adoecer. Então bote o pé na estrada e caminhe, e prossiga, e não terceirize seus sentimentos. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, num dos mais preciosos livros que já li,
Se você não leu, recomendo a leitura, Em Busca de Sentido, um livreto que você lê numa sentada. Passou anos no campo de concentração nazista no período do Holocausto e sobreviveu. Ele diz que só existe uma coisa na vida que jamais alguém pode tirar de você. A pessoa pode tirar a sua liberdade, pode tirar a sua tranquilidade, pode machucar você, pode falar mal de você, pode ferir você, pode matar você, mas ninguém consegue tirar de você a escolha de reagir do jeito que Deus lhe dá forças para reagir e dominar o que você vai decidir fazer com elas. Essa é uma liberdade sua. As pessoas vão falar mal de você, fale bem delas. Elas vão machucar você, abençoe a elas. Elas vão perseguir você, ore por elas. Elas vão pagar o bem com o mal, pague o mal com o bem. A escolha é sua e ninguém pode tirar isso de você. Então não faça arquivos de mágoas, se você quer ser um líder bem-sucedido. Terceiro princípio, olha comigo por gentileza, versículo 11, está escrito assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio é esse: tenha coragem de pedir perdão e perdoar aqueles que um dia machucaram você. Para você entender o versículo 11, você tem que entender mais dois versículos da Bíblia, ou mais dois textos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Esse Marcos aí, que Paulo está pedindo para trazer, é aquele mesmo Marcos que abandonou Barnabé e Saulo, lá em Antioquia da Pisídia, lá em perto da Panfilha. Talvez você pergunte assim: o que é que levou esse jovem, que era primo de Barnabé, a abandonar os dois missionários em perto da Panfilha? A Bíblia não responde essa pergunta, mas nós podemos fazer três inferências. Primeira inferência: eu acho que ele abandonou, é uma possibilidade, porque ele era muito jovem, e ele pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele diz: estou fora, vou voltar para a casa da minha mãe. É uma possibilidade. Segunda possibilidade: quando ele sai de Antioquia, quem era o líder da caravana? Era o Barnabé, não Saulo. Está escrito lá assim: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Não diz separai-me a Saulo e a Barnabé, mas a Barnabé e a Saulo. O Barnabé era o líder, mas lá em Pafos a liderança muda de Barnabé para Paulo, porque Saulo muda o nome para Paulo. Ele deve ter pensado assim: sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, mas na liderança do Paulo eu não vou não. É outra possibilidade. A terceira possibilidade, eu penso que é a mais plausível, eu creio nela. Está escrito em Gálatas 4, versos 14 a 18, que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, onde foi na primeira viagem missionária, Antioquia da Pisídia, Icônia, Derbe e Listra, por causa de uma enfermidade física. Pergunta-se: que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo disse em 2 Coríntios 12:7, que era um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Nota de rodapé agora: o espinho na carne de Paulo veio de Deus ou de Satanás? E a resposta absolutamente clara é: veio de Deus. Claro. Por que você sabe? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Você tem alguma dúvida que o diabo faz de tudo para você ser soberbo? Para você ser um pavão?
Um balão? É claro que o diabo quer que você seja soberbo. Bom, mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com esse espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, Satanás chega para você e diz: está vendo aí? Você não é crente? Você não é um líder? Você não é um servo de Deus, uma serva de Deus? Você não está fazendo a obra de Deus? Você não está se sacrificando para pregar? Está doente, está passando um aperto financeiro, tem luta na sua casa. Se Deus amasse você mesmo e cuidasse de você mesmo, você não estava nessa não. Esse é o papel de Satanás, tentando induzir a você a ideia de que ser crente é viver numa redoma de vidro, blindado. Jesus nunca prometeu nem para você nem para mim que não teríamos aflições. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os estudiosos afirmam que essa região onde esse Marcos deixou os 2 missionários, perto da Panfilha, era uma região alagadiça, pantanosa, com forte incidência de malária. Muito provavelmente Paulo pegou uma malária aqui, que dava uma dor de cabeça alucinante, com passar ferro em brasa na cabeça, afetando a visão. E tanto é fato que quando Paulo chega na Galácia, os crentes queriam arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Então provavelmente esse Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. Bom, segundo texto para entender o versículo de número 13, é Atos 15, 36 a 41. Depois do concílio de Jerusalém, onde foi corrigida a rota doutrinária da igreja, eliminando a influência perigosa dos judaizantes, lá no versículo 36, Paulo chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Vamos visitar as igrejas que nós plantamos? Vamos fortalecer aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo? Barnabé disse: vamos, Paulo, vamos sim. Só um detalhe: o meu primo, o Marcos, quer voltar com a gente. Aí Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde perto da Panfilha. É claro que Lucas registra isso numa linguagem muito polida, mas não deve ter sido isso que aconteceu não. Eu vou tentar parafrasear. Eu acho que foi mais ou menos o seguinte: e aí, Barnabé, agora está resolvido o problema doutrinário da igreja, agora vamos começar a trabalhar de novo, não vamos? Vamos sim, Paulo, claro. Então, Barnabé, eu estou animado, vamos voltar para estabelecer aquelas igrejas, para encorajar aqueles irmãos? Vamos, Paulo. Só um detalhe, Paulo, você lembra do meu primo? Que Lucas, o que mesmo, Barnabé? O meu primo, João Marcos. Claro que eu lembro, né, Barnabé? Você acredita, Paulo, que ele quer voltar com a gente? Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não, Paulo, ele quer voltar com a gente. Ô Barnabé, comigo esse rapaz não vai não. Não, Paulo, mas ele é jovem, ele vai amadurecer, ele vai ser uma bênção para nós. Comigo ele não vai, Barnabé. Não, Paulo, você está sendo intolerante, vamos dar uma chance para o rapaz. Comigo ele não vai, Barnabé. Ô Paulo, deixa de ser intolerante, vamos deixar o rapaz ir com a gente. Comigo ele não vai, Barnabé. A Bíblia diz que houve tal desavença entre eles, por causa desse rapaz, que eles não caminharam juntos mais. Os líderes não deveriam brigar, sabe? Mas às vezes brigam. Os líderes não deveriam se separar por causa de contendas, mas às vezes separam. Aí sabe o que aconteceu? O Barnabé pegou o primo dele, foi lá para Chipre. Paulo pegou Silas, profeta da igreja de Jerusalém, foi lá para Macedônia. Esse Marcos cresceu, esse Marcos foi uma bênção. Mais tarde Pedro discipulou esse Marcos escreveu o primeiro evangelho a ser escrito, o evangelho de Marcos.
Paulo também foi uma bênção, plantou igrejas, enfrentou lutas, prisões, açoites. Agora Paulo está preso, condenado à morte, fazendo uma revisão na sua alma, uma faxina na sua mente. Lembrou do Marcos. Aí escreveu para Timóteo: Senhor Timóteo, quando você vier, meu filho, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está querendo ensinar para a gente aqui? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está ensinando a gente aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual, reconhecendo o seu erro e pedindo perdão. O que Paulo está ensinando a gente aqui é que você não pode caminhar na lida do ministério deixando gente ferida para trás. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas e feridas emocionais. Há muitos líderes machucados hoje, irmãos, doentes emocionalmente. Há muitos pastores doentes, que estão sendo massacrados na igreja. Há muitos líderes que acham que são os patrões do pastor e massacram. Por outro lado, há muitos pastores ditadores que não respeitam a sua liderança. Nós precisamos curar as feridas da alma. Nós lidamos com gente, nós não podemos massacrar pessoas. Nunca é tarde para você reconhecer seus erros. Nunca é tarde para você dizer: não, eu errei nesse ponto, eu preciso consertar. Aquela pessoa, um dia eu machuquei, um dia eu feri, eu preciso voltar lá. Volta lá e pedir perdão. Volta lá e recomeçar. Volta lá e começar tudo de novo. Ninguém está preparado para morrer deixando pendências emocionais para trás. Conserte o que tem que ser consertado. Perdoe e peça perdão. Isso não vai humilhar você, vai engrandecer seu ministério. Quarto princípio, confira comigo, por favor, versículo 13. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é este: por pior que seja a realidade que você esteja vivendo, nunca perca o seu amor e paixão pela palavra de Deus. Irmãos, tem muitos crentes cheios de milindres hoje, tem não? Crentes hipersensíveis, qualquer coisinha se milindra, qualquer coisinha, também não leio mais a Bíblia, também não oro mais, também vou sair da igreja. Pense em Paulo comigo. Talvez ninguém tivesse e jamais teve igual um homem com a folha de serviço prestado ao reino de Deus como Paulo. Talvez ninguém contabilizasse maiores frutos ou mais frutos no ministério do que Paulo. Agora está velho, agora está pobre, agora está preso, agora está acusado, agora está abandonado, agora está julgado, agora está condenado à pena de morte, agora está numa prisão imunda, agora está sentindo frio, sem uma capa velha sequer para usar, agora está no corredor da morte, agora está apenas aguardando o dia da sua execução. E ele escreve para Timóteo: Timóteo, filho, quando você vier, não esquece não, traz a minha capa, eu estou sentindo tanto frio. Mas não esquece também, Timóteo, trazer meus livros, eu quero estudar um pouco mais.
Mas especialmente, meu filho, não esqueça de jeito nenhum os meus pergaminhos, que são os textos da Bíblia. Eu preciso aprender um pouco mais, eu preciso aquecer mais o meu coração. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu quero estudar a palavra de Deus, Timóteo. Eu nunca vou parar de estudar a palavra de Deus, Timóteo. Enquanto eu tiver um fiapo de vida, Timóteo, eu quero mergulhar na palavra de Deus. Eu tenho mais para aprender, Timóteo. Oh, amados, hoje é até complicado, não é não? Ô gente, só aqui na língua portuguesa nós temos mais Bíblia de estudo que nós conseguimos comprar. Tem Bíblia de estudo, tudo quanto é jeito que você quiser. E parece que nós estamos vivendo a geração mais analfabeta da Bíblia que nós podemos imaginar também. Foi feita uma pesquisa recentemente, pasmem vocês, mais de 40% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Nunca leram a Bíblia toda. Se Deus chamou você para ser um ministro da palavra, mergulhe na palavra. Não dê palha para o povo, dê trigo. Não pregue ao povo o fruto das suas ilusões, pregue a verdade. Não pregue ao povo da plenitude do seu coração e do vazio da sua cabeça. Tenha luz na mente e fogo no coração. Porque se você não estudar a palavra, você não tem o que dar. Paulo sempre usou essa expressão: eu vos entreguei aquilo que eu também recebi. Quem não recebe não dá. Quem não aprende não ensina. Quem não estuda vai dar uma sopa rala para o povo, e ovelha faminta é ovelha insegura e presa fácil nas mãos dos aproveitadores. Nós precisamos de líderes que amem a palavra, que estudem a palavra, que meditem na palavra, que sejam fiéis à palavra, que não negociem a verdade por nada, que não caem nas malhas do pragmatismo, de ter coragem, loucura até, de mudar a mensagem para atrair pessoas. O nosso papel não é sermos populares, o nosso papel é sermos fiéis. Então, enquanto você tiver vida, estude a palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. É claro, irmãos, que muitas pessoas hoje não entendem isso. Tem gente que acha que pelo fato de um pastor ter passado há tantos anos por um seminário, que ele precisa estudar mais. Tem gente que acha que o pastor vem para o púlpito e ele teve uma visão, uma revelação sobrenatural, e tudo entrou na cabeça dele assim como um anjo foi lá e despejou. Quando Paulo diz assim: aqueles que se afadigam na palavra são dignos de redobrados honorários. É esforço, é trabalho, é fadiga, são noites indormidas, são madrugadas insones, são horas e horas debruçados sobre a palavra de Deus, pedindo graça e iluminação do Espírito Santo, para você ensinar o povo na verdade. Ame a palavra de Deus, ainda que você esteja numa situação dramática, de vida como Paulo, ame a palavra de Deus. Quinto princípio, olhe comigo, versículo 14 e 15. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é este: quando alguém fizer o mal para você,
deliberadamente, não deu troco. Não pague o mal com o mal. Entregue esta causa para Deus. Deixa eu dizer algo aqui que é o óbvio. Os pastores e líderes sabem do que eu estou falando. Todo pastor, toda pastora, todo líder passa por isso. Tem dia que a gente toma um susto, alguém chega e diz assim: pastor, eu estou chateado com o senhor. Aí você toma um susto, porque você não sabe o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, mas a pessoa está magoada com você. Às vezes você está chegando na igreja, tem um grupinho batendo um papo lá, e você chega meio apressado: ô fulano, ô Beltrano, ô ciclano, e você esquece uma pessoa para trás, e a pessoa está vendo aí, ó, falou com todo mundo, comigo não. E a pessoa pensa que você fez isso deliberadamente, e ela fica magoada com você. Às vezes você dá uma resposta numa aula de escola bíblica dominical, e há um ruído de comunicação, a pessoa entende outra coisa que você falou. Você falou uma coisa, ela entendeu outra, e ela fica magoada com você. Se ela nunca falar com você, você nunca vai pedir perdão para ela, porque você nem sabe o que aconteceu. Agora é diferente quando alguém pensa, planeja, maquina, urde, conspira contra você, para puxar o seu tapete, para apunhalar você pelas costas, para derrubar você. O que você vai fazer? Dar o troco? Pagar na mesma moeda? Ah, nós não fazemos isso, né, irmãos? Nós somos crentes, né? Somos muito espirituais. Mas a gente diz assim: ah, fulano, sua hora vai chegar. E quando a sua hora chegar, minha vitória vai ter sabor de mel. Aí quando a pessoa entra numa crise, lá por dentro, você não fala nada, você é crente. Lá no coração você bate palma: essa hora chegou, agora você vai pagar. Esse não é nosso papel, queridos. Esse não é nosso papel. Esse não é nosso papel. A Bíblia diz que a mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Seu papel, meu papel, é pagar o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Meu papel é vencer o mal com o bem, é perdoar, é entregar para Deus. Deus sabe lidar com isso, eu não sei. O meu senso de justiça é muito ruim, muito fraco. Deus sabe fazer, Ele faz. Meu papel é perdoar. Vocês acham que tem liderança evangélica truculenta? Já ouviram falar nisso? Pois é, irmãos, o nosso papel como líderes é perdoar. E perdoar não é fácil, não. Mas perdoar é necessário. Quem não perdoa é escravo. Quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa não é livre. Não tem nada mais insensato do que guardar mágoa. Porque quando você guarda mágoa de alguém, você se torna escravo desse alguém. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa se deita junto com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite.
Aí você fica meio aborrecido, fala, vou tirar férias, a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. Na viagem toda. Não larga um minuto. Sua cabeça não desliga. É preciso espremer o pus dessa ferida. É preciso fazer uma asepsia na sua alma, uma faxina na sua mente. É preciso alforriar a sua alma. É preciso perdoar, como Deus em Cristo perdoou você. Sexto princípio, confira comigo versículos 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é esse. Ainda que você chegue em uma situação tal, que todos abandonem você, saiba de uma coisa, Deus jamais abandonará você. Que consolo para nós, irmãos. A terra pode nos desamparar, o céu não. Os homens podem nos abandonar, Deus não. Eu fico imaginando que quando Paulo foi para aquela primeira defesa, aquela audiência, ele deve ter pensado assim: vai ter muita gente lá para me defender. Quando ele chega e não tem ninguém, sabe o que aconteceu? O ânimo dele foi lá para baixo, ficou extremamente fraco. Mas o que diz o verso 17? Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Só é revestido de força quem está fraco, porque nós somos seres que tem emoção, que tem sentimento. Então toda vez que a gente colhe uma decepção com alguém, é natural ficar fraco, abatido. E os homens nos deixam abatidos. As decepções relacionais nos deixam abatidos. Mas se isso acontecer, Deus entra na jogada. Está bom, meu filho, eu vou te fortalecer, eu vou te amparar, você não vai estar sozinho, você não vai passar por isso sozinho, eu estou do seu lado, eu sou seu refúgio, eu sou sua fortaleza. Quando você não tiver nem força para caminhar, eu te carrego no colo. Vamos junto nessa jornada. Eu estou do seu lado, eu estou com você. Eu sou o seu amparo, eu sou o seu refúgio, eu sou o seu esconderijo. Eu estou fortalecendo você. Você vai sentir a minha presença. Eu vou lhe dar o meu poder, eu vou lhe dar a minha paz. Eu estou do seu lado, meu filho. É essa presença, meus irmãos, é essa presença que nos dá ânimo para prosseguir no ministério. Sétimo e penúltimo princípio. Por favor, olhe comigo o versículo 21. Nós não chegamos a lê-lo, mas vamos ler agora. Paulo diz para Timóteo assim: apressa-te a vir antes do inverno. Ele já tinha dito no verso 9: procura vir ter comigo depressa. Agora ele usa a mesma expressão como um pós-scriptum. Timóteo, não é só vir depressa não, filho, tem um detalhe que eu esqueci, preciso dizer agora: vem antes do inverno, depressa. Para você entender o verso 21, você tem que entender o que está escrito lá em Atos 27, a partir do versículo 10. Vocês se lembram que quando Paulo viajou para Roma, na sua primeira prisão, ele disse para o comandante do navio assim: não é prudente viajarmos, o inverno está chegando, e não se navega com segurança no inverno. O comandante não deu ouvidos a Paulo, eles zarparam a si mesmo, e enfrentaram um terrível naufrágio. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, filho,
Eu quero que você venha depressa, mas um detalhe: venha antes do inverno, filho, porque se você esperar os 3 meses do inverno passar para vir, aí não adianta nem vir mais. Quando você chegar aqui, eu já terei sido executado. Então, ou você vem antes do inverno, ou então você perderá a oportunidade. Então, qual é o princípio? O princípio é este: oportunidades passam. O que você tem que fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, se você tem que dizer para sua mulher, para o seu marido, eu te amo, diga hoje. Amanhã pode ser tarde. Se você tem que pegar seus filhos no colo e dar um beijo neles, meu filho, minha filha, eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que falar para o seu pastor, eu te amo, fale isso hoje. Se você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta especial para alguém, faça isso hoje. Se você tem que fazer uma visita para alguém que está passando uma aflição, faça isso hoje. Deixa eu lhes dizer algo que me incomoda. Na cultura brasileira, algo me incomoda muito, são os nossos funerais. 2 coisas me incomodam. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio quanto o defunto. Já viu? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A grande pergunta é se aquela pessoa que está morta em vida escutou algum daqueles elogios. Olha, elogiar um morto não vai confortá-lo. Não vai. Porque às vezes tem muita gente assim, dá aquele ar de espiritualidade na igreja. Não, a gente não deve elogiar as pessoas não, porque elas vão ficar vaidosas. O que a Bíblia me ensina é que eu não posso ser hipócrita. Hipocrisia é quando você faz um elogio, mas lá no coração está dizendo, essa pessoa não vale nada. Aí Deus condena isso, falsidade. Mas uma palavra boa, seu tempo, anima, terapeutiza a alma, fortalece o coração. Então você tem que fazer elogio a alguém, faça em vida. Você tem que encorajar alguém, encoraje enquanto ele pode escutar seu encorajamento. Depois que morrer, você pode esfilar e tecer elogios, rasgar seda, não vai adiantar nada, ele não fica feliz com isso não. Passou a hora. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais é que morto recebe mais flores do que vivos. Faz sentido isso? Ô, gente, eu fui num funeral certa feita, eu contei 86 coroas de flores. Precisaram contratar um caminhão só para levar as flores. Eu fiquei do lado olhando, falei, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior do que a voz da gratidão. Eu estou me dirigindo aqui a maridos maravilhosos, né? Só gente boa. Gente que leva flor para a esposa de vez em quando, claro. Porque tem também aqueles maridos assim, mão de vaca, pão duro, que nunca levam uma flor para a esposa. Aí no dia que a abençoada morre, o cara vai numa floricultura e diz, faz uma coroa grande, mas grande, e nem pede desconto. Você tem que mandar flor, manda em vida. Manda em vida. Porque a oportunidade passa. O que você tem que fazer, faça agora, antes do inverno.
Último princípio, irmãos. Oitavo princípio. Vocês estão comigo? Oitavo princípio. Versículo 18, a parte B. Paulo diz assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O princípio é este: a melhor maneira de você encerrar uma carreira é dando a Jesus toda a glória. Pensa comigo nessa cena. O dia da execução de Paulo chegou. Ele está sendo tirado dessa masmorra, sendo levado para o local da execução. Enquanto caminha, penso eu que ele deve ter pensado assim, no que escreveu para Timóteo: valeu a pena, valeu a pena, porque eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Enquanto ele está caminhando, ele deve estar pensando assim: olha, Roma vai me matar, mas na verdade eu não vou me entregar para Roma não, eu vou me entregar para o Senhor como oferta e libação. E tem outra coisa, não vou morrer também não, eu vou é partir. A palavra partida aí é um eufemismo para a morte, e essa palavra partida no grego tem 3 significados. Primeiro, a palavra partida significa tirar o fardo das costas de alguém e aliviá-lo da bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? Diz a Bíblia, Apocalipse 13, 14 e 13, é descansar das suas fadigas. Segundo, a palavra partida significa desatar um bote para atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que é morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Terceiro, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento, ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Enquanto Paulo está sendo levado para a execução, ele deve ter pensado assim: bom, na verdade Nero me considerou culpado, mas isso não me importa. O que me importa na verdade é que o reto juiz, diante de quem eu e todos vão comparecer, já me justificou, e na verdade eu não estou indo para ser executado, eu estou indo para receber a coroa da justiça. Enquanto Paulo está sendo levado, ao ser colocado no local da execução, por ter sido ele talvez o prisioneiro mais importante de Roma, diante da importância da cena, talvez o executor disse assim para ele: você quer dizer algumas palavras antes de morrer? E Paulo possivelmente disse: eu quero sim, eu quero. Talvez o executor pensasse: ele vai expor a sua mágoa, a sua dor, a sua revolta, mas que nada. Nessa hora o velho apóstolo ergueu os olhos aos céus e disse: a Ele, a Jesus, glória pelos séculos dos séculos. Botou a cabeça no cepo, a espada de Roma tosou-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tombou na terra como um mártir, foi recebido no céu como um príncipe. Este homem que diz para você e para mim hoje: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nesse tempo em que o evangelho está sendo tão diluído, e tantos têm colocado seu ministério no balcão, quem paga mais leva. Que Deus nos ajude a olhar para exemplos como este, que viveram e morreram para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos dê líderes ainda hoje segundo o seu coração. Que Deus abençoe sua vida.